fomos descobrir o submundo dos imigrantes ilegais do Martim Muniz. There are lots of people. Quanto é que paga para estar aqui? Agora? Sim, quanto? How much? 160. 160 por quê? Semana? Não, um mês. Um mês. No seu quarto, quantas pessoas dormem? 6. 6. Ok. 6 pessoas vezes 160. Falas bem português já? Porque não vou ler outra. Ou seja, nesta casa paga-se 960 euros por cada quarto para sobreviverem nestas condições. Olá pessoal, voltamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Ana Mello Sem Filtro. Para quem chegou agora, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Esse canal é meu, mas também é de vocês. Bom, vamos ao que interessa, vamos aqui, ajeitar aqui, vamos ao que interessa. Bom, estava eu aqui passeando pelas redes sociais, dei de cara com este vídeo. Em que consiste este vídeo, Ana? Todo mundo, toda a gente já conseguiu assistir no início aqui do nosso vídeo, né? Que são essas pessoas de origem asiáticas, né? Que eu não entendo muito bem, mas eu acho que os portugueses chamam indonásticos. É uma coisa assim, mas a gente chama, são asiáticos. São pessoas da Índia, Bangladesh, Nepal, dentre outros países lá da Ásia. E esse vídeo aqui eu quis trazer aqui para vocês, para que a gente possa aqui conversar um pouquinho, e eu quero pedir as vossas opiniões. Deixem as suas opiniões aqui nos comentários. Vamos lá. Então, o que vocês acham? Vocês acham o quê? De quem é a culpa? De quem é a culpa destas pessoas estarem aqui em Portugal, vivendo nestas condições subhumanas, abaixo da linha da pobreza, pagando absurdos para viver dentre 10 pessoas dentro de quartos? De quem é a culpa? A culpa é minha? A culpa é deles? De quem é a culpa? Porque eu sempre falo aqui sobre brasileiros, dos brasileiros que estão aqui em Portugal, dos brasileiros que vêm para cá, estão sobrecarregando o sistema de saúde, o sistema imobiliário, o sistema das escolas, enfim, né? Eu sempre falo aqui dos brasileiros que eu, querendo ou não, eu sempre pus a culpa dessa grande imigração de brasileiros aqui em Portugal em influencers, né, nos youtubers, nessa galera vagabunda que está aqui na internet. Mas no caso destas pessoas, de quem é a culpa? A culpa é minha? A culpa é dela? Não. A culpa é do governo que escancarou as portas, que abriu as portas de Portugal para toda e qualquer pessoa vir morar aqui. Eu recebi alguns comentários aqui no meu vídeo de ontem, eu achei bem pertinente esses comentários. Eu fiz um vídeo aqui ontem, explicando aqui para algumas pessoas o porquê que os brasileiros estão vindo aqui para Portugal, o porquê desse grande onda imigratória de brasileiros em Portugal. Os brasileiros, eu contei lá que os brasileiros, na sua maioria, estão fugindo da violência no Brasil e também da inflação. Isso é um fato, tá? Mas e estas pessoas, Bangladesh, que são consideradas, perante a população europeia, são consideradas pessoas de terceiro mundo. Qual é o motivo delas estarem aqui? O motivo delas estarem aqui foi o mesmo motivo que um seguidor disse. Essas pessoas, elas usam Portugal apenas como porta de entrada para ir para outros países aqui da União Europeia, inclusive também, né, da América, enfim. Mas o que acontece é o seguinte, o problema é ainda maior do que se pode pensar. Por quê? Se vocês não sabem, muitas dessas pessoas foram traficadas, tá certo? Essas pessoas, elas também, além de serem pessoas que passaram pelo tráfico humano, elas estão em Portugal fazendo trabalhos análogos à escravidão. Essas pessoas estão vivendo em regime escravagista. Estas pessoas estão fazendo trabalhos
não quero dizer trabalhos forçados, mas essas pessoas são contratadas por empregadores que pagam muito menos do que o valor que o país aqui oferece, que é um ordenado mínimo de 870 euros. Estas pessoas, elas pegam qualquer trabalho. Eu vi um comentário aqui também, e não é a primeira, não é a segunda vez que eu vejo um comentário do tipo dizendo que os empregadores preferem empregar indianos, nepaleses, Bangladesh, do que empregar brasileiros e portugueses. Por quê? Porque estas pessoas lá nos seus respectivos países, elas estão acostumadas a trabalhos duros. Então aqui em Portugal, o sistema de Portugal de trabalho para elas é nada. Diferente do português. O português, claro, óbvio, já expliquei no vídeo de ontem. Portugal é um país onde as pessoas não existe aquele regime como lá no Brasil, onde a pessoa é contratada para exercer uma função e ela só faz aquela função. Aqui em Portugal as pessoas são polivalentes, elas fazem todas as funções em uma só, tá certo? Isso é fato. Só que os portugueses não querem se submeter a isso, muito menos pelos valores que essas pessoas são pagas. E os brasileiros também não. Então vai sobrar para quem? Vai sobrar para eles, indianos, nepaleses, Bangladesh. E outra coisa, e ainda tem um agravante, que essas pessoas falam inglês fluente. Eles falam em torno de 2 a 3 línguas ou mais. Essas pessoas, elas são poliglotas, elas falam várias línguas. Diferente do brasileiro, que se eu vi uma notícia de que somente 5% da população brasileira fala inglês. Já os portugueses não. Os portugueses, muitos deles falam inglês. Porque aqui nas escolas o inglês, ele é desde a infância, ele é uma matéria, no Brasil também. Só que, enfim, não vou entrar nesse mérito da questão, tá entendendo? Mas eu estou falando aqui destas pessoas. Então o que acontece? Um empregador não vai deixar de pegar um cara desse que fala inglês fluente, tá bem? Que fala inglês fluente, para pagar pouco, para pegar um brasileiro que não fala inglês e que não quer aceitar o regime de trabalho de Portugal. Então, o que acontece? O governo, né, o que acontece? Coloca todas essas pessoas aqui em Portugal, causando sobrecarregando todos os sistemas de Portugal, como eu já citei, o sistema de saúde, o sistema imobiliário, principalmente, porque o que eu vim falar aqui é sobre isso. Estas pessoas, elas estão sobrecarregando o sistema imobiliário, e aí nem o brasileiro imigrante vai conseguir arrendar a casa, nem o português vai conseguir arrendar a casa. Por que essas pessoas não vão conseguir? Porque o senhorio não vai deixar de arrendar uma casa por 1.500 euros para meter lá 30 pessoas, para arrendar para um português por 400, porque a média que o português paga aqui de renda é 400 euros. Porque sabemos que o salário daqui é baixo. Só brasileiro recém-chegado que vinha aqui pagar 800 euros. Como eu vi um vídeo aqui de um Zé Ruela aqui, que trouxe um casal aqui, mostrando aqui um casal, e o casal saiu do Brasil, pagou 4 rendas, meu amor. 2 calções, 2 rendas de 800 euros para arrendar um apartamento, um T2. Tá entendendo? Só o brasileiro que faz isso, porque o português não paga 800 euros em casa aqui. Os portugueses moram na mesma casa desde muitos anos, então eles pagam 200, 300, 400 no máximo. E porque as pessoas aqui, a maioria tem suas casas, e os que não têm casa não vão pagar. Quem é louco? Se você tem um ordenado de 870 euros, você não vai pagar 800 euros no arrendamento de uma casa. É só o brasileiro que faz isso, e infelizmente até para os brasileiros a situação vai piorar. Porque estas pessoas desses países estão vindo para Portugal, sobrecarregando o sistema imobiliário, e eles pagam assim, porque o caso aí que acontece, vem para cá, arrenda uma casa neste valor e coloca várias pessoas a dormir, umas em cima das outras, vivendo numa imundície, porque essas pessoas eu já citei aqui, toda a gente fala, eu não estou sendo xenófoba, não estou sendo racista, não estou sendo nada, estou falando a realidade. Estas pessoas não têm os mesmos sistemas de higiene como que a gente pode falar do sistema das pessoas ocidentais. Qualquer casa, tá certo? Eu vou falar aqui por conhecimento de causa, tá bem? Vou falar de uma pessoa que sabe. Qualquer casa, hostel, qualquer alojamento em que essas pessoas estão vivendo e que estão inseridas, é essa porcaria. Essas pessoas, elas não têm hábitos de higiene. Estas pessoas, elas são porcas mesmo, entendeu? Eles não estão nem aí para isso,
tá certo? Hábito de higiene é uma coisa, felizmente, ocidental. Porque a gente vê lá o povo não toma banho. Não, os portugueses tomam banho sim. São limpíssimos. E vou falar ainda mais. Nunca entrei aqui na casa do português para a casa estar emporcalhada. São limpíssimas. Minha casa é limpa. Eu digo por ser brasileira, os brasileiros gostam de ter a casinha limpinha, arrumadinha também. É um povo muito limpo, o brasileiro. E o povo português também. Tá certo? Agora, estas pessoas não têm hábitos de higiene, sabe? Lá Deus por quê? Enfim, não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, assim, de quem é a culpa? A culpa é do governo, que abriu as portas e que escancarou as portas para essa imundície toda estar acontecendo aqui. E eu apenas sou mais uma que venho aqui passar aqui a realidade. Muitas vezes sou criticada. E é isso, tá bem? Então, deixem as vossas opiniões. Esse é o vídeo de hoje.